Muito boa noite. Hoje vamos falar sobre a língua materna, aquela língua que ainda vai suscitando muitas dúvidas na mente de muitos sobre o seu conceito de língua materna, ou seja, língua nativa. Para nós, a língua materna é aquela língua em que o indivíduo é programado no seio materno, que é a primeira língua de contato entre o seio familiar e o exterior, porque todo indivíduo linguisticamente é programado. Esta programação ocorre através de 5 processos, que são os 5 processos de aquisição de uma língua: o processo fonético e fonológico, o processo morfológico, o processo semântico e o processo sintático. Vejamos que tudo quanto existe no universo tem um nome. Ao ter um nome, tudo é programado na mente do indivíduo. E esta programação vai ocorrendo no seio materno. Não importa qual for a língua, seja ela inglês, francês, mandarim, lingala, quimbundo, português, russo, espanhol, galego-português, seja ele italiano, romeno, provençal, seja ele oxielelo, oxiwambo, oxiquanyama, seja ela o songo, seja ela o quisorongo, seja ela o kikongo, seja ela o ibinda, aquela língua com a qual o indivíduo teve o primeiro contato no seio materno, e o indivíduo consegue enxergar o mundo, consegue agir nesta língua. Esta é a língua materna deste indivíduo. Agora, temos aqui este paradoxo que não se quer calar, ou temos aqui uma pergunta que não se quer calar. O português já é considerado como língua materna de muitos em Angola? Pois, porque há indivíduos que, quando são confrontados com esta pergunta, qual é a tua língua materna? Uns afirmam que minha língua materna é português, uns dizem que é quimbundo, uns dizem que é kikongo, uns dizem que é ibinda, uns dizem que é nganguela, uns dizem que é umbundo. E tu perguntas a este indivíduo: tu falas umbundo? Não fala. Tu falas quanyama? Não fala. Tu falas kikongo? Não fala. Tu falas ibinda? Não fala. Então, começamos a compreender que muitos de nós desconhecemos o conceito de língua materna e de língua de origem. A língua de origem é aquelas línguas dos nossos pais, aquelas línguas dos nossos ancestrais. Não dominamos aquela língua, temos a noção da língua, mas não dominamos aquela língua. E temos uma outra língua que não é a língua materna dos nossos pais, mas temos-las como língua materna. Vamos desmistificar isso. O português, por exemplo, muitos de nós temos o português como língua materna. Eu tenho o português como língua materna, mas o meu pai não tem o português como língua materna, nem a minha mãe. Então, a língua dos meus pais eu tenho como língua de origem, e o português tenho como língua materna, porque o universo foi programado na minha mente em português. O conceito que eu tenho de mesa, não tenho o conceito de mesa na minha mente em songo. Eu tenho o conceito de mesa na minha mente em português. O copo, eu tenho o conceito de copo na minha mente em português, não em songo. A esferográfica, eu tenho o conceito de esferográfica na minha mente em português, não em songo. Logo, tenho o português como a minha língua materna, não minha língua de origem como minha língua materna. E aqui muitos fizemos esta confusão de que eu tenho Kikongo, tenho Kimbundo, tenho Umbundo, tenho Songo, tenho Oxuambo, tenho Oxelelo como a minha língua materna. Não. A tua língua materna é aquela língua que melhor dominas. Aquela língua que os conceitos de tudo quanto existe no universo foram programados na tua mente. Se elas foram programadas em Kikongo,
melhor, e estás de parabéns. Tens o Kikongo como a língua materna, aquela língua que melhor dominas. Agora, temos aqui também este paradoxo, ou esta problemática do ensino em português para aqueles que têm uma língua materna, línguas nacionais, como a língua que eles melhor dominam. E aqui aqui consiste um dos grandes problemas de que o nosso ensino chega a ser um ensino equivocado. Não equivocado no seu sentido científico, mas sim quanto à sua aplicabilidade. Porque em zonas remotas ou naquelas zonas suburbanas, onde a comunidade linguística não tem o português como língua materna, e o professor tem o português como língua materna, a sua ferramenta de trabalho, estes indivíduos terão dificuldade de assimilar o conteúdo ministrado pelo professor em português, porque eles não têm o português como língua materna, ou eles não dominam o português como o professor domina. E o professor terá dificuldade de ser percebido pelos seus alunos, porque os alunos não têm o português como língua materna. E eu tenho certeza de que se o professor estiver a lecionar numa comunidade Oshiwambo e o professor estiver a explicar os mesmos conteúdos em Oshiwambo aos seus alunos, os alunos de certeza que perceberiam melhor do que lhes ser ensinado em português. Daqui onde eu digo que um país multilingüe como Angola não se vai desenvolver somente com a língua portuguesa. O desenvolvimento socioeconômico, sociopolítico de Angola está implícito nas línguas nacionais. É preciso desmistificarmos também esse lado, porque temos o português como língua materna de muitos, sobretudo aquele grupo de angolanos que nasceram por volta dos anos 2000 em diante. Isto porque o penúltimo censo de 2014 taxava que a maioria parte da juventude angolana são jovens. E esta juventude tem o português como língua materna. Mas de 2000 para baixo, aí começamos a encontrar já um pequeno equilíbrio. Os gráficos vão mudando. Temos também uma boa parte da juventude angolana que tem como uma língua nacional, como a língua materna, língua que melhor dominam. Imaginemos, por exemplo, um cidadão ovimbundo e um cidadão que tem o português como língua materna. Dois vão ao tribunal. E o que tem o português como língua materna, lhe é dado o direito de se defender. Vai se defendendo. E o acusador, ou o acusado, nesse caso, tem o umbundo como língua materna. E o juiz tem o português como língua materna e a língua de trabalho. Diante destes dois indivíduos, códigos linguísticos diferentes, o que fala português, por falar a língua do juiz, vai poder se defender melhor e será melhor entendido pelo juiz. E aquele que fala umbundo, por não saber se defender, ele até pode acabar por se condenar. Mas se o juiz dizer a este indivíduo, suponhamos, na sua língua materna, mano, ouve onde vai andar a ti, de certeza que este indivíduo, ao ouvir a sua língua materna, estará mais confortável e vai poder se defender melhor. Por isso, concordo com as palavras do Dr. José Pedro Domingos, a quando da sua passagem no programa Diembo Dieto, quando afirmava que, fazendo justiça somente em português, também ia cometer injustiça. É certo.
Um paciente que vai a um consultório e esse paciente tem uma língua nacional como língua materna, sua língua que melhor domina, e o doutor, ou o médico, ou o enfermeiro, tem o português como a sua língua materna e a sua ferramenta de trabalho. Eu tenho a certeza que este paciente não poderá explicar melhor as suas dores ao doutor se ele fosse dado o direito de se explicar na sua língua materna. Eu tenho a certeza que explicaria melhor. E também ajudaria o doutor a lhe consultar melhor, a lhe passar uma receita melhor, e também ajudaria o paciente a cumprir com as orientações médicas, porque ele recebeu as instruções na sua língua materna, na língua que melhor domina. Daí que um país multilíngue como Angola não se vai desenvolver somente com a língua portuguesa. É preciso que aqueles que nos ouçam, aqueles que governam, pensem na implementação do ensino em língua portuguesa e do ensino das línguas nacionais e no ensino em línguas nacionais. Porque são duas coisas diferentes. O ensino em línguas nacionais e o ensino das línguas nacionais. Segundo o doutor Mbala Vita, dizia que o processo já está tudo criado para os especialistas, conforme diz-se em Kikongo, Nganga. Segundo os nossos Ngangas, conforme o doutor dizia, já tem tudo alinhavado. Apenas precisamos da parte final, que é da parte daqueles que governam. Eles têm de dar o remate final. Porque o processo de língua materna e línguas de origem, estes dois conflitos, aí reside também o desenvolvimento socioeconômico, sociopolítico de Angola. Então, meus caros amigos, a língua materna é aquela língua a qual fomos programados no seio dos nossos familiares. Aquela língua que melhor dominamos, aquela língua a qual interagimos com o mundo, aquela língua a qual agimos diante de tudo que existe no universo. Vejamos que a língua portuguesa é também o nosso cartão de identidade no universo. Falo no universo porque, vejamos uma coisa, se um indivíduo sair de Angola para o universo, ou para outras paragens de Angola, de certeza que na sua língua materna não terá a mesma facilidade de se comunicar com o universo se ele fosse a comunicar em português. Em português, este indivíduo tem mais aceitação do que na sua língua materna. Primeiro porque o português hoje já é uma língua internacional e a nossa língua materna não. Ou as nossas línguas nativas não. Quer em termos científicos, quer em termos acadêmicos, culturais, etc. Internacionalmente, teremos mais facilidade de nos expormos, de conseguirmos também recolher certas informações sobre o mundo exterior em português do que numa língua nacional. Mas outro paradoxo é, a parte de Angola, temos Moçambique, Cabo Verde, Guiné, Brasil, Portugal, temos o Macau, temos o Timor-Leste, países que falam português. Agora, um indivíduo saindo de Angola, como é que esse indivíduo possa ser identificado como um cidadão angolano? Somente com português?
o cabo-verdiano também fala português, o moçambicano também fala português. Há quem possa dizer que não, o português falado em Angola é uma característica somente inerente dos povos de Angola. Tudo bem, imaginemos que encontramos um moçambicano que também viveu em Angola e tem as marcas do português angolano no seu português. É aqui onde as línguas nacionais são também um fator de identidade cultural dos povos de Angola ou Moçambique, Cabo Verde, Guiné, etc. Por isso é que um cabo-verdiano aqui tem a marca do crioulo no seu português. O povo moçambicano tem a marca das línguas nacionais de Moçambique no seu português. E nós? Tirando nossos irmãos do sul e nossos irmãos do norte, uns têm aquela marca do Kikongo, do Umbundo, no português. E nós, os ambundos, não temos. Por isso, um ou outro é muito importante. Aqueles que nos governam precisam pensar nestes dois processos, língua materna e língua de origem, trazê-las também, isso no campo de ensino, porque é muito importante termos as nossas línguas nacionais no campo de ensino, isto para melhor entendermos também aquilo que nos queiram ensinar, para melhor contribuirmos também na programação do Estado e no desenvolvimento socioeconômico e sociopolítico de Angola. É preciso que as línguas nacionais sejam elevadas a um nível mais alto e é possível também que se ensine o conceito de língua materna, língua estrangeira, língua de origem, para que acabemos então com aquela indagação nas nossas mentes de que língua materna é uma coisa, língua de origem é outra coisa. Porque há quem confunda língua materna com língua de origem. Diz que eu sou, que a minha língua de origem é o Kikongo, mas não fala o Kikongo. Diz que minha língua materna é português, tudo bem, português é a tua língua materna porque é a primeira língua que você teve contato no seio familiar e é a língua com a qual tu se identificas com o mundo, tudo bem? Mas a minha pergunta é, eu em Portugal, o português aceitará que eu sou português? Não. Eu sou angolano, mas angolano de onde?